Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Bom, uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui com o nosso Fenômeno UFO. Com grande alegria, vamos marcar a nossa presença em vossos lares através dos prefixos 1450, 1080, 1160 e 92.1. Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, Mococa e Argentina, cobrindo todo o sul do Brasil. Também com muito carinho vamos chegando em vossos lares através da nossa co-irmã, a Rádio Cidade 870 kHz, que cobre as regiões de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Também com muito carinho, né, vamos chegando em vossos lares através da Parabólica e das reprises. Pela rádio, amanhã mesmo, né, esse programa vai ao ar, a reprise, às 22 horas. Na TV Mundo Maior, o programa de hoje irá ao ar na próxima sexta-feira, às 19 horas. E você pode e deve entrar em contato conosco. Você tem vários modos de fazer, todos eles muito simples. Você pode fazê-lo direto, ao vivo no ar, pelo 0800 979 5011. Se não for do vosso desejo conversar ao vivo, meu amigo Ezequias, que está lá em cima, anota o seu recadinho e envia para nós aqui no estúdio. Você também pode participar através de e-mail, não é? E agora eu tenho 2 e-mails aqui para os nossos amigos ouvintes. O primeiro é e-mailouvinte@feal.com.br. Vou repetir aqui, né, o e-mail ouvinte@feal.com.br, que chega até nós, ou o e-mail aqui do programa, fenômenoufo@feal.com.br, e eles chegam até nós aqui. Né? Agora, vamos acusar as participações aqui. Eu queria agradecer aqui ao meu amigo João Trevisan, de São José, Santa Catarina. Nos parabeniza pelo excelente trabalho. Muito obrigado, né? É a nossa obrigação. Né? Promessa que eu tenho com a minha amiga Ana Gaspar, que hoje já não está mais aqui, dona Ana, né? Já está no plano espiritual, mas enquanto estiver aqui, procurar fazer sempre o melhor. Minha amiga Marilene Espíndola, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, está nos assistindo via parabólica. Marilene, hoje você vai ter uma surpresa. Né? A partir de hoje, o programa, né, de TV vai ter imagens. Não vai ser mais apenas esse que vos fala aparecendo na tela da TV. Agora nós vamos começar a trazer, sempre que possível, todo o programa, imagens para ilustrar as matérias científicas e também os casos ufológicos. Meu amigo Renan Pérez, de Sorocaba, ele pergunta aqui: sabemos que existem vários tipos de seres extraterrestres que nos visitam. Eles usam suas espaçonaves para chegar em nosso planeta. Para cada tipologia de ser, seria usado um determinado veículo? Se der tempo, né, respondemos. Meu amigo Joaquim Fernandes de Oliveira, de Jaguaribe, Ceará, está gostando do programa, pena que não tem vídeos. Vídeos não vai ter, não é possível. Né? Pelo menos no momento ainda a gente não tem essa possibilidade. Mas imagens, viu, o Joaquim? Você já vai começar a tê-las a partir de hoje. Meu amigo Aladim Lima, sugestão de pauta, entrevista com o ufólogo Edson Boaventura a respeito da casuística de Iporanga. Eu quero ver se eu trago o Edson, sim, faz tempo que ele não vem aqui, né? Mas daqui 2 semanas teremos convidados, sim, para falar de ufologia no espiritismo, no passado, uma série de temas que é meu amigo Alfredo Narras, no dia 17, ele estará presente aqui conosco. Então, um programa especial do dia 17. Meu amigo Cavaleiro Negro, né? Ótimo programa, muito obrigado, pena que passa rápido. Que bom, né? Quando uma coisa é boa, passa muito depressa, quando não é, já viu, né? Meu amigo Alzírio Detmer, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
o vídeo que normalmente vocês enviam, viu, o Alzírio, via YouTube, a gente não sabe procedência, não sabe que local, não sabe quem fez a filmagem, não sabe se sofreu análise, nada. Então fica muito difícil dar um parecer. Não é? Porque para você comprovar uma filmagem tem uma série de procedimentos. E quando é do YouTube de fora do Brasil, aí é mais complicado ainda. Por isso que eu não posso te dar um parecer. Não é? Porque eu nem sei se aquilo, né, é real ou não. Tá? O local, tudo. Né? Seria importante ter um parecer ou da MUFON, de algum outro organismo, que pode ir até o local investigar, ou um organismo europeu. Tá bom? Meu amigo Rudi Kershner, se eu poderia criar um grupo de WhatsApp para que se possa compartilhar experiências com os demais. Hoje eu não tenho tempo. Não é uma vontade, nada, meu amigo. Eu não tenho tempo para isso. Né? A gente trabalha, passa a parte da noite fazendo o programa aqui, a semana, pesquisando, fazendo uma série de coisas. Agora eu posso te propor uma coisa. Se você quiser fazer, quiser colocar meu nome, não tem problema. Tá certo? A gente já conversou, você é uma pessoa íntegra. Se você quiser criar, fique à vontade. Eu não tenho tempo, não conseguiria acompanhar isso em detalhes. Isso aí, e para fazer de qualquer jeito, Rudi, eu não faço. Ou eu faço direito ou nem começo. Tá bom, meu amigo Rudi? Então, se você quiser, fica aqui uma sugestão minha aqui. Meu amigo Denis Souza, de Madrid, Espanha. Um abraço. Nós sabemos que temos ouvintes tanto em Portugal como na Espanha. Né? Então, um abraço aos nossos amigos e irmãos da Península Ibérica. Né? Ele está muito feliz com o retorno do programa e envia um grande abraço. Muito obrigado, igualmente da parte de todos nós aqui. Meu amigo Juraci Ribeiro, de Jacareí, São Paulo, ou é minha amiga, não sei se é a Juraci ou o Juraci, né? Lamenta ter perdido o evento de São José dos Campos em dezembro do ano passado. Mas olha, eu acho que em junho, eu já tive um pré-contato, acho que eu irei fazer uma palestra em Jacareí mesmo. Eu acho que lá para o dia 9 de maio, mais ou menos, né? Estou esperando, vou tentar ligar para a pessoa novamente, ou ela me liga, né? E nós vamos fazer, eu tive que ver se não havia nenhum tipo de compromisso. Não há, então eu posso ir até a sua cidade fazer essa palestra em Jacareí, poderemos nos conhecer pessoalmente, será um enorme prazer. Minha amiga Carla V, ou Carla Quinto, né? Vídeo, né, que você nos mandou. Tem uma cara de fraude, minha amiga. Meu Deus do céu. É a mesma coisa. Vídeo de YouTube, a mensagem também, né, que fala da humanidade, de naves da Confederação. Cuidado com esse tipo de cantilena, viu, Carla? Muito cuidado, porque 99% disso é fraude. Cuidado com esse tipo de mensagem, que se você olhar bem, é uma mesmice terrível, tá? Fica aqui a dica. Meu amigo Itamar Paz, aqui de Guarulhos, São Paulo, aqueles avistamentos, né, que eu relatei que nós tivemos no final do ano passado, começo desse ano na Zona Norte e aqui na Vila Galvão, né, está batendo com aquilo que você falou, realmente. Foram vários os avistamentos na região da Vila Galvão, da Parada Inglesa, do Jardim Brasil, né, bem curioso. Né? Então, cruza com aquilo que você falou. Meu amigo Weverton Lameiro, né? A respeito aqueles fatos que eu citei, transmissão Lua-Terra, do Neil Armstrong, isso não sei se ainda existe na internet. Muita coisa já sumiu na internet. Não sei se foi tirado sem querer ou é proposital. Tá? Depois, se der tempo, a gente tenta dar uma dica para você encontrar. Meu amigo Rogério Soares gostou muito do hangout que eu fiz. Né, ele fala a respeito de comentários do Dr. Stephen Greer. Né? O que eu posso te falar, meu amigo Rogério, é o seguinte: tem algumas coisas que parecem demonstrar excesso de credulidade do Stephen Greer. É isso que me assusta um pouco. Você está entendendo? E pessoas chegaram e falaram que pertencem a organismos secretos espaciais, que temos veículos que vão a Marte num piscar de olhos e volta, etc, etc, etc. E continuamos gastando bilhões para chegar até lá. Não faz muito sentido para mim, entendeu? Por isso que eu acho o trabalho dele brilhante, eu só acho que ele, às vezes, pode ser um pouco crédulo demais. Tá bom, meu amigo? É isso aí. Então, são as participações de hoje, né? Quero dizer que esse programa faz análise de fotos e filmes e conheça essa iniciativa, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Dia 21 de abril, nosso encontro, lá no Espaço Prisma,
ali do outro lado do Shopping Guarulhos. Então será um enorme prazer, né, recebê-los lá, trocarmos aquele aperto de mão fraternal, bater aquele papo gostoso que ocorre todo ano. Esse ano, em vez de domingo, será de sábado. Então eu ainda não sei como é que vai ser a programação, né, não sei se eu vou poder ir. Né? Se for possível, com prazer eu irei, né, prestigiar o evento aqui da Fundação, da Rádio TV e trocar aquela conversa gostosa com os nossos amigos telespectadores e ouvintes também. Então, conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado, converse com as simpáticas moças do clube, né? 0800 12 18 38, elas lhe darão todas as informações do que é o Clube Amigos da Boa Nova, como funciona e o quanto ele nos tem ajudado, tá? Então é isso aí, converse com elas que vale a pena. Bom, como eu adiantei aqui, hoje nós teremos imagens. Vamos procurar tê-las todos os programas aqui, né? Vai ser um programa mais de televisão agora, não tanto de rádio na televisão, né? Então vamos fazer jus à TV e trazer imagens aqui. A minha primeira notícia de ciência aqui, né? Um serralheiro argentino, né, sem querer apontou um telescópio para o espaço, para a galáxia em espiral NGC 613 e pegou essa galáxia dista 70 milhões de anos-luz da Terra, e ele pegou um evento raríssimo, né, um evento cósmico chamado supernova, que eu vou pedir a primeira imagem aqui. Isso, que os nossos amigos telespectadores estão vendo, infelizmente os nossos amigos do rádio vão ter que imaginar. É uma nebulosa, isso é o resultado de uma explosão de uma estrela. Né? É um evento, um dos mais violentos que ocorre no universo. Normalmente ocorre com estrelas que têm uma massa 8 vezes maior do que o nosso Sol, são estrelas bem maiores. No espaço, né, quanto maior o tamanho da estrela, pior é, né, menor o seu tempo de vida. Né? Então ocorre o fenômeno da supernova, que o núcleo vai esgotando o seu combustível nuclear, a gravidade esmaga a estrela para depois ocorrer uma explosão violentíssima. É um evento que dura milésimos de segundo. Né? Mas eu vou pedir para que o nosso amigo da técnica reponha a imagem por enquanto, né, que nós vamos explicar. Isso. Né? Então, o que ocorre com essa nebulosa? Né? São os restos da estrela. Né? E, como se diz, né, nada se perde, tudo se transforma, e isso é um fato até no universo. Essa nebulosa irá dar origem a uma outra estrela e a um outro grupo de planetas, né? Ou seja, a um outro sistema solar. Né? Muito provavelmente, o nosso sistema solar surgiu de uma explosão de uma superestrela aí há bilhões de anos. Não podemos esquecer que no início do universo, né, todas as estrelas eram gigantescas, porque a quantidade de hidrogênio no universo era muito mais abundante do que atualmente. Então as estrelas eram realmente fantasticamente grandes, muito além daquilo que nós podíamos imaginar. Como o seu tempo de duração era curto, elas prepararam o terreno, né, para que os primeiros sistemas solares começassem a surgir. Né? Assim como todos os elementos da nossa tabela periódica, né, que são formados no núcleo das estrelas. Então está aqui uma bela imagem, né, dos restos de uma explosão de uma estrela. Então, para que os nossos amigos ouvintes tenham uma ideia, né, disso e da importância, né, desse evento também para o universo. Não é só destruição, é criação também. A segunda aqui, né, a NASA, quando comenta, né, de outros corpos celestes com água em estado líquido, ela costuma mencionar muito uma lua do planeta Saturno, que eu vou pedir a imagem agora. Né? Não, a do planeta Saturno, por favor, essa é o planeta com o anel, os anéis, perdão. Isso, né? O planeta regente do signo de Capricórnio, modéstia à parte, o mais lindo do sistema solar. Então, quando se busca, né, água em estado líquido no sistema solar, né, Encélado. Agora sim você pode colocar a imagem da lua Encélado de Saturno. Vamos ver se ela entra. Isso! Está aqui a lua Encélado, né, uma das luas de Saturno. Né, e quando se fala em água em estado líquido, Encélado é um dos corpos que a possui. Nós temos Europa e Ganímedes de Júpiter e Encélado em Saturno. Quem está acompanhando pela televisão vai ver uma série de ranhuras,
né, na superfície da Lua? Isso é causado por rompimento na crosta de gelo da superfície da Lua, indicando que existe um oceano abaixo dessa superfície gelada da Lua. Esse é um dos indícios que mostra a existência de um oceano, né, subterrâneo. Né? No caso subterrâneo não, sob a crosta de gelo da Lua. Né? Então, é importante por quê? Porque pode existir vida a nível bacteriana nesse oceano dessa Lua de Saturno. Né? Nós sabemos que a água é um catalisador de vida. Né? E onde há água, muito provavelmente pode haver vida, nem que seja num estágio primário. Então vai ser necessário, né, que nós enviemos, né, veículos orbitais, ou se possível, que possam pousar nessas luas, na Europa e Ganímedes de Júpiter e Encélado de Saturno, né, para que possam comprovar essa teoria. É um trabalho algo complicado, porque essa sonda vai ter que perfurar essa camada de gelo, para saber a espessura disso, né, para chegar até esse oceano subterrâneo. Né, colocar um tipo de sonda ali, mas se for possível uma sonda móvel, né, um mini submarino que navegue seria mais ideal ainda. Agora tudo depende do custo, do orçamento e da tecnologia disponível, né, para que possamos coletar inclusive amostras dessa água abaixo dessa crosta de gelo, para que possamos fazer uma análise. Né? 3 minutinhos, última notícia de ciência, Marte. Né? Vou pedir para os nossos amigos aqui da técnica mostrar o planeta vermelho, né, que aqui não está vermelho, né, mas é Marte. Né? Marte também, se sabe que hoje, que abaixo da sua superfície existe uma grande capa de água congelada. E o princípio é o mesmo, né? Buscarmos vida. Eu vou pedir a imagem seguinte. Isso, nós vemos uma imagem da superfície do planeta vermelho, né? Nós vemos como é inóspito, árido. Vou pedir a imagem seguinte agora. Isso, aqui é o deserto do Atacama. Né? O deserto do Atacama, ele pega parte do norte do Chile e do Peru. Né? É um deserto não gélido ou gelado ou não polar mais seco que existe no nosso planeta. Uma equipe da Universidade de Berlim fez um trabalho ali de coleta de amostras do subsolo dessa região. Por cúmulo da coincidência, choveu, né? A média pluviométrica do deserto do Atacama é uma chuva a cada 10 anos. Né? Às vezes mais ou às vezes menos. Né? Naquele dia choveu e houve literalmente uma explosão de vida, né, no solo depois da chuva na região. Né? Se nós sabemos que o subsolo de Marte possui água em estado congelado, pode tranquilamente ocorrer o mesmo fenômeno e existir vida microbiana, né, no subsolo do planeta Marte. Se bem que eu acho que a coisa ali vai um pouquinho mais longe do que isso. O problema é se um dia, né, um veículo nosso, ou astronautas nossos, né, andarem pela superfície marciana, se isso será mostrado. Né? Nós vemos aqui, é bem árida a superfície de Marte. Eram as notícias de ciência que nós tínhamos hoje. Quero agradecer aqui aos meus dois grandes amigos, né, o Everaldo e o Boris, que estão hoje aqui na técnica, nos dando aquela força aqui com as imagens. Né? Eu vou pedir até um favor, Everaldo, dá para nós entrarmos no intervalo agora? Né? Depois eu já entro direto com o caso. Se for possível, eu apago um minuto aí. Obrigado, Everaldo. Então nós vamos para o nosso intervalo, voltamos já já com um caso interessante ocorrido nos Estados Unidos. Então até já. Fenômeno UFO. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse
www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Nós convidamos você a pensar sobre duas frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin, do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gaggetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Fenômeno UFO. Estamos aqui de volta, segunda parte do fenômeno do UFO de hoje. Vamos para o nosso caso de hoje. É um caso que ocorreu numa das décadas mais ricas da ufologia mundial. Nós tivemos 3 décadas, 50, 60, 70, onde ocorreram casos que influenciaram muito a pesquisa ufológica. São casos importantíssimos. Lamentavelmente, hoje, muitos ufólogos, principalmente os mais jovens, perderam contato com essas décadas ou conhecem muito pouco. Então, nós também estamos fazendo essa divulgação dessa casuística aqui, que é determinante para muitas conclusões, né? Ou muitas hipóteses na pesquisa ufológica. É um caso que ocorreu, né? Foram, na realidade, 2 casos. Né? Ao que parece, o segundo seria um desdobramento do primeiro. Ocorreu em 1973. A primeira parte do caso ocorreu no dia 27 de setembro de 73. E envolveu 2 meninas, 2 irmãs. Elas estavam andando pela propriedade do pai, que ficava na região de Westmoreland, que eu vou pedir um mapa agora para o meu amigo Everaldo. Isso, né? Esse é um mapa do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E foi aí justamente que ocorreu esse caso. As 2 irmãs estavam andando para a propriedade, uma propriedade algo grande da família, inclusive com um bom arvoredo ali dentro da propriedade. E quando elas saíram do meio desse arvoredo, né, elas se depararam com uma criatura um tanto quanto incomum, que eu vou pedir a imagem agora. Né? Uma entidade tipo Sasquatch ou Pé Grande. Elas tomaram um susto enorme quando viram aquela entidade. Né? Elas calcularam a estatura daquele ser em um pouco mais de 2 metros de altura. O que chamou a atenção é que aquela entidade trazia uma esfera de luz numa das mãos. Né? Curiosamente, eu já vi casos desse tipo, seres trazendo esferas de luz, né,
mas não envolvendo esse tipo de entidade, né? Tipo Sasquatch pregando. Normalmente são seres extraterrestres de aparência praticamente idêntica à humana, né? Que usam esse tipo de esfera para vários fins. Pode ser paralisante, né? Ou pode ser, bom, basicamente imobilizante, né? Não como uma arma ofensiva desses seres. Ao ver aquela entidade, as duas meninas morreram de medo. Elas saíram correndo a toda de volta para casa, perdão. Lá chegando, né, o seu pai estava na sala, elas entraram dentro da casa chorando de medo. Elas conversaram com o pai, explicaram o que havia acontecido, e o pai, né, preocupado, né, talvez alguém tivesse invadido sua propriedade, resolveu dar uma saída para investigar. Ele saiu da casa e, a princípio, ele imaginou que fosse algum hippie, né? Que é aquele pessoal, grupo de pessoas que tinham, vamos dizer, um ideal um pouquinho diferente dos demais, né? Que foram muito frequentes no final da década de 60 e 70. Hoje é muito difícil você ver um hippie na rua, né? Mas naquela época era bem mais. E ele calculou que talvez uma dessas pessoas tivesse entrado na propriedade e feito uma brincadeira de mau gosto com as suas duas filhas, né? As filhas ficaram em casa aguardando e o pai delas demorou quase 1h30 para retornar à casa, né? Quando ele retornou à casa, né, as suas filhas quiseram saber do pai o que havia acontecido e ele não relatou, não quis comentar o assunto, né? Mesmo quando o assunto chegou ao ouvido de vários ufólogos que foram na casa da família, ele disse que não, primeira coisa, ele exigiu o anonimato da família, dele e das meninas. Segundo, ele disse que nada comentaria, que ele inclusive soltou o seguinte comentário, né? Tem coisas na vida que não se deve falar, deve se manter silêncio. E não comentou nada, mas visivelmente alguma coisa ele deve ter visto pela reação, né, quando ele chegou em casa. Mas esse caso teria desdobramentos. Menos de um mês depois, no dia 25 de outubro, né, 3 jovens circulavam numa picape, né, com destino a Uniontown, também na Pensilvânia, né. O jovem exigiu anonimato, por isso que eu dou credibilidade ao caso, não só ele como o pai dele, os dois exigiram anonimato. Ele disse que se poderia usar o pseudônimo de Steven. Então, o Steven estava na sua picape com os 2 amigos, então vou pedir a imagem da picape, né, na qual os 3 estavam, né, quem está acompanhando pela TV está vendo, uma picape Ford, né, anos 73, eles circulavam pela propriedade com destino, como eu já disse, à granja do pai, quando o Steven, pela sua visão periférica, notou que havia um objeto de cor laranja descendo do céu, né? O objeto descia lentamente em direção a um descampado. Eu vou pedir a imagem do objeto agora, por favor. Isso, né? O objeto perdeu altitude e eles viram quando um tripé, né, um trem de pouso, surgiu na parte inferior do objeto e o objeto pousou. Os 3 jovens deixaram a picape e rumaram em direção até onde estava o objeto, né? Ali chegando perto, né, para sua imensa surpresa, né, eles se depararam com 2 entidades também fora do veículo, né? Eu vou pedir para que... Isso, novamente, 2 entidades do tipo Sasquatch ou Pé Grande, novamente uma delas levando uma esfera de luz na mão, né? Eles ficaram muito atemorizados. Eles descreveram as 2 entidades como muito grandes, né? A mais alta teria por volta de 3 metros e a outra entidade era um pouco mais baixa, na faixa de 2 a 2,50 metros, né? Eles estavam próximos ao veículo, próximos à nave. Os 2 amigos do Steven, mais do que intimidados, saíram correndo, né? Fugiram em direção à picape,
O Steven ficou parado no local sem saber muito o que ele iria fazer. Ele pegou o rifle que ele estava portando, né, porque quando ele saiu da picape, ele pegou o seu rifle, que eu nunca considero uma boa ideia. Ele, para tentar assustar ou intimidar as criaturas, ele fez um disparo para o alto. Imediatamente, as duas criaturas se voltaram na sua direção e começaram a caminhar lentamente, né, no seu sentido. O Steven, né, aí, mais apavorado ainda, chegou a fazer vários disparos. Ele relatou que as criaturas faziam um ruído semelhante a choro de criança, né? Elas não se sentiram intimidadas pela arma, apenas que o ser maior levantou o braço, não aquele que ele trazia a esfera, mas o outro, né? E a nave, que emitia uma luz que iluminava todo o local e emitia também um zumbido baixo, quando a criatura levantou o braço, a nave parou de emitir o ruído e também parou, né, de emitir aquela luz, né? A luz se apagou, né? E o Steven, né, não perdeu mais tempo. Ele não esperou que as criaturas chegassem até ele. Ele fugiu com o rifle e tudo em direção à picape. Eles deixaram o local rapidamente. Chegando na granja do pai, eles relataram o caso. O pai, inclusive, comenta que eles estavam extremamente nervosos, extremamente agitados. O pai acabou entrando em contato com um grupo de ufólogos que foi até a casa da família, e de lá, né, o Steven, o pai, né, e o grupo de ufólogos se dirigiu até o local, né, onde a nave havia pousado. O Steven resolveu levar o seu cão de estimação também. Então todos foram até o local e os ufólogos levavam câmeras e gravadores para registrar tudo que pudessem encontrar no local. Lá chegando, né, após poucos minutos, aconteceu um incidente extremamente bizarro. O Steven começou a cambalear, como se tivesse tonto ou atordoado. As pessoas precisaram ampará-lo para que ele não caísse, né? Inesperadamente, ele empurrou as pessoas, né, se ergueu e começou a grunhir e a soltar rosnados altíssimos, como se fosse um animal selvagem. Isso foi registrado pelo gravador do grupo ufológico, né? Que estavam ali. Eram vários ufólogos. Eles ficaram impressionados de ver a reação dele. O Steven começou a pôr as mãos sobre a cabeça, pôr a mão cobrindo o rosto, né? Ele começou a inclinar como se fosse uma fera mesmo, né? E o seu cão, né, normalmente tão ligado a ele, começou a se transtornar, ficou furioso, ameaçou atacar o Steven, né, na presença ali. O pai dele ficou surpreso com a reação do cão, né, mas antes que o cão pudesse fazer qualquer coisa, o Steven partiu para cima dele, né, como se fosse uma fera. Saiu urrando em cima do animal, o animal começou a ganir, apavorado, né. Aquele espetáculo bizarro durou alguns minutos, quando de repente o Steven voltou a cambalear e caiu com o rosto no chão, né? O que chamou a atenção é que ele não fez o menor movimento para se defender. Ele literalmente bateu o rosto no chão e caiu desacordado, né? O pai começou a gritar por ele. Ele viu que o filho não se mexia, né? Os ufólogos também correram em conjunto, né? Viraram ele com o rosto para cima, né? Ele estava ferido com o rosto devido ao impacto no solo, né? E estava voltando a si. E ele pediu para que todos saíssem de lá, porque ainda havia alguma força presente no local, né? Eles saíram do local, voltaram para a fazenda, e um dos ufólogos disse o seguinte, que um pouco antes, né, do Steven ter aquela estranha reação, né, ele começou a ter um enjoo muito forte, né? Ele ficou extremamente nauseado, sem explicação. Ele estava muito bem, de repente ele passa a ficar nauseado. E depois todos comentaram o seguinte, né, se eles haviam sentido o cheiro. Todos confirmaram que eles haviam sentido um cheiro extremamente forte e desagradável de ácido sulfúrico. Para quem não conhece, o ácido sulfúrico é o famoso ovo podre,
né? Eles narraram que o cheiro era extremamente desagradável. Esse cheiro normalmente está ligado a esse tipo de entidade, tipo pé grande. Todas as pessoas que tiveram uma certa proximidade com esse tipo de entidade foram unânimes em relatar que esse tipo de ser, né, ele emana um odor extremamente forte e muito desagradável. Aí vem a pergunta, o que aconteceu com o Steven? Teria sido uma energia residual local que fez ele agir daquele modo? Ou alguma coisa, né, a nível telepático teria feito o jovem agir daquele jeito? O fato é que nunca se teve uma explicação satisfatória para a reação do Steven. Ela foi real. Eles viram o rapaz cair com o rosto no chão, eles viram os ferimentos que ele sofreu na face devido ao impacto no chão. Mas a reação dele, totalmente anormal, né, é inexplicável. A não ser, né, como eu disse, que haja uma energia local, que eu acho pouco provável, porque normalmente quando há energia residual no local, as pessoas tendem a passar mal. Dor de cabeça, enjoo, náusea, mas nada desse tipo. Eu acredito que ele sofreu algum tipo de influenciação. Agora, o porquê disso, né, não se sabe. Né? É muito curioso, né, a ligação desse tipo de entidade, Sasquatch, ou Pé Grande, ou Yeti, não importa, é o mesmo tipo de entidade, né, recebe vários nomes em várias partes do mundo, né, ter uma ligação com os discos voadores. Não existem casos que já foram vistos entidades desse tipo também, em outros casos, perto de naves. Será que esses seres, essas entidades seriam trazidas aqui com algum propósito, alguma finalidade? Seriam algum tipo de primata treinado para certas atividades? É uma pergunta que é muito difícil de responder. Né? Nós vemos que eles levam bola de luz, assim como seres tipo humano. Foram treinados a usar isso. E no caso das meninas e do próprio Steven que estava armado, né, por que a entidade não usou aquilo como paralisante? Isso ocorreu numa base da Força Aérea Argentina, com militares argentinos. Eles viram uma nave pousar dentro da base, próxima à cabeceira da pista, eles entraram no jipe, foram até o local, né, aguardaram, saíram 2 seres muito altos, mais de 2 metros, e um desses seres, que usava um traje fechado de cor cinza, levava uma dessas esferas na mão. Né? Quando o militar argentino deu uma rajada de metralhadora nos pés do ser para intimidá-lo, o ser imediatamente ergueu a esfera, saíram centelhas de luz e os militares ficaram paralisados. Se essas esferas possibilitam tal recurso, por que essa entidade tipo Sasquatch não a usou? Ele não sabia? Ele não foi treinado para isso? Ou será que essa esfera teria uma outra função? Né? São perguntas, né, que nós temos, mas no momento não temos a resposta. Nós vemos como a ufologia é uma paraciência ainda, né, mas multifacetada, com vários aspectos, vários ramos de ciência, né, para serem usados em sua pesquisa. Era o caso que eu queria trazer hoje. Né? Eu espero que os nossos amigos telespectadores tenham gostado. Né? Semana que vem, dando tudo certinho, ciência e a casuística serão ilustrados para que os nossos amigos telespectadores, né, possam acompanhar os devidos casos aqui. Bom, vamos ver questões aqui. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Vamos ver aqui. Alguma questão aqui. Vamos ver aqui, John Lear, Filho Bill. Não, vamos pegar uma de hoje. Preciso selecionar melhor aqui, que eu acabei pegando errado. Sabemos, vamos aqui do meu amigo Renan Pérez, aqui de Sorocaba. Sabemos que existem vários tipos de seres extraterrestres que nos visitam, e eles usam suas espaçonaves para chegar em nosso planeta. Para cada tipologia de ser, seria usado um determinado veículo? Olha, não é apenas a tipologia, Renan, que determina os tipos de veículos. Vamos fazer uma analogia com nós aqui do planeta Terra. Né?
quantos veículos nós temos para as mesmas funções? Né? Cada nação tende a fazer um tipo de engenho, né, para certas funções, diferente de outras nações. Vamos pegar um exemplo disso. Vamos pegar aeronaves russas e norte-americanas. Elas têm diferenças. Mesmo sendo caças, tendo a mesma função, são aeronaves diferentes. Né? São soluções diferentes para o mesmo tipo de problema ou situação. Então não é impossível que várias civilizações, né, tenham algumas diferenças em suas tecnologias, né, para resolver o mesmo tipo de problema. Nós vemos que existem variados tipos de naves. Nós temos discoides, nós temos esféricas, nós temos similares ao planeta Saturno, nós temos cilíndricas, triangulares, né, quadradas, que já foram vistas, né, parecendo uma caixa. Tá? Que mais que nós temos aqui? Em formato de losango, tá certo? Em formato lenticular. Então, eu acho que varia muito, né? Talvez as formas estejam associadas, né, à tipologia dos seres, tipo, como é que eu vou colocar aqui? A ergonomia do ser, ao tamanho do ser, né? Vamos fazer uma conformação que facilite mais, né, o deslocamento dos seres no interior do veículo, que proporciona o maior conforto possível. A ergonomia no interior da nave tem que ser o mais adequada possível. Isso ocorre nos nossos veículos aqui, né, onde os carros, os aviões se buscam uma boa posição para o motorista, para os passageiros e vai por aí. Tá? Então, nada impede que esses formatos, né, tenham esse tipo de influência. Tá certo? Ou pode ser que o formato esteja ligado a determinados projetos para resolver determinados problemas de voo, né, de versatilidade, de flexibilidade de uso. Não é impossível. Então, a sua questão é interessante, né? Eu acho possível, sim, né, que várias civilizações, várias soluções diferentes para o mesmo tipo de problema. Isso ocorre aqui no nosso mundo. É algo extremamente comum. Tá bom, Renan? Era a resposta que eu queria te dar e poderia te dar. Deixa eu ver aqui. Mais uma aqui. Ver se dá tempo, 2 minutos. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui outra aqui de Jacareí. Não. Vamos dar umas dicas aqui para o meu amigo, o Everton Lameiro. Né? O Everton, dá uma olhadinha, que aquela transmissão Lua-Terra do Neil Armstrong deve existir na internet. Coloque no buscador, Projeto Apollo, transmissão Neil Armstrong NASA. Veja o que você encontra. Ali você vai ouvir uma gravação, não da NASA, mas de um radioamador. Ele construiu uma antena, uns dizem na Itália, outros no Japão, outros dizem que foi tanto na Itália como no Japão. Eles descobriram as características da antena da Apollo e calcularam a frequência e passaram a ouvir as transmissões do Neil Armstrong, do Buzz Aldrin, que estavam na superfície da Lua, né? E registram os momentos de tensão e nervosismo do Neil Armstrong. Né? Existia uma foto na internet que você vê o objeto saindo da cratera. Né? Quando ele fotografa, inclusive, se eu não me engano, o Neil Armstrong chamou de um grande brinquedo. Tá? Eles realmente passaram ali situações críticas, né? Na qual acho que nenhum preparo psicológico teria dado algum resultado. Porque a coisa foi próxima demais. Você está entendendo? Então, procure, pesquise no seu buscador do computador a respeito de Apollo 11. Eu vou te dar mais uma dica. No voo da Apollo 10, procure lá, pombo lunar. Você vai ver no voo da Apollo 10 um objeto, ele parece um pombo mesmo, de cor branca, que ele vai passar perto do módulo da Apollo 10 e depois ele faz um rasante sobre a superfície da Lua. A NASA jamais explicou isso, ou o que era isso. Tá bom? Então, nós estamos encerrando por hoje. Eu queria agradecer o carinho da audiência, né, de todos.
desejar uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro semana que vem. Com o seu, o meu, o nosso Fenômeno UFO. E se Deus quiser, com mais imagens, né? Que vocês estavam pedindo imagens, nós vamos trazer, não em movimento, né? Para os próximos programas. Inclusive eu posso trazer o do pombo lunar aqui, se você não encontrar, viu, o Everton? Vamos ver se eu trago semana que vem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Fenômeno UFO.